Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento bem simples. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever no canal gratuitamente. E para receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, tudo isso em tempo real, junto com as carteiras de ações, carteira exponencial, carteira perspectiva, uma semanal, uma mensal e ainda as informações relevantes durante cada pregão, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa receber aí esses serviços. Isto é, testar de forma gratuita durante um determinado período. No pregão de hoje falarei não só do Ibovespa, que está vindo com um fechamento aqui com a queda de 0,4%, falarei de futuros, mini índice Mindoro e depois venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, MRFG3, GGBR4, VVR3, B3SA3, SAPR11, BPAN4 e ARZZ3. Começando pelo Ibov, pregão de hoje queda de 0,4%. Perda da mínima do pregão de hoje, em cima do patamar de resistência, reforça um pouco mais a chance de se ter a correção. É o que eu venho comentando aqui desde esse ponto aqui. Se o Ibovespa lateralizar aqui, ou a partir de agora perde essa mínima e venha ficar lateral, ou mesmo um movimento para baixo, ou ficar aqui de forma lateral, mais interessante seria para ganhar força, vamos dizer assim, ganhar um fôlego para o rompimento da máxima histórica. Máxima histórica localizada aqui em 106.650. O pregão de hoje bateu nos 105.891. Tem resistência aqui válida, que bateu e não conseguiu fechar acima. 105.632 e mais acima 106 mil pontos, basicamente, aqui arredondando nessa máxima aqui desse topo. Então temos aí a perda da mínima de hoje, 104.826, a partir do próximo pregão, isso aumentaria a probabilidade justamente de se ter uma correção no índice Bovespa. Olhando rapidamente o gráfico de 60 minutos, também é bom ficar atento que se bater aqui nesse patamar que está batendo e gerar uma nova sinalização de alta, assim como aconteceu aqui, aumentará a probabilidade de continuar subindo pelo gráfico diário, ou seja, de manter seu movimento aqui de subida no gráfico diário. Nos futuros, lembrando se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Neste momento, o que é que nós temos no mini índice? Temos um cenário que vinha com retomada da tendência de alta com esse movimento de subida, vem aqui, gera sinalização de fundo, só que não continua. Já volta para baixo da média e, por enquanto, dentro desse movimento de baixa do G60, apoia mais buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Principalmente abriu caindo, perdendo essa região aqui, oscilando para baixo dessa região, que seria um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, para baixo de 105.590, seria essa mínima aqui. Mercado gerando na sequência topo descendente ou abaixo desse patamar, ou até mesmo abaixo de 105.825, que aqui é um teto suporte agora no mini índice, aqui está, ó, essa região. Então, nesse cenário, abaixo desse piso aqui, ó, desde esse patamar até esse aqui, ou seja, toda uma região aqui que vai de 105.835 a 105.750. Abriu caindo, veio para baixo desse patamar, proporcionou topo descendente abaixo dessa região, ou pivô de baixo, ficaria mais para se trabalhar na ponta vendedora. Abriu subindo, voltou para cima dessa região aqui, ó, região que começa ali na casa dos 106.630, 106.030 a 106.045, enfim, acima dessa região aqui, mais interessante para se buscar a operação de compra, basicamente acima dos 106 mil pontos. Veio para cima dos 106 mil pontos, passou a gerar sinalização de fundo ascendente acima desse patamar no G10 ou no gráfico de 5 minutos, ou pivô de alta, possibilidade de se arriscar a compra fundo ascendente ou de pivô de alta. Partindo para o dólar, no dia de hoje nós temos o dólar se recuperando bem, perdeu a mínima do pregão anterior, mas vindo para fechar muito próximo de novo da zona de resistência, tirando aqui a questão do ajuste. Olha o dólar de novo em cima do patamar forte de resistência, candle forte de alta de 0,52%. Quando eu falo candle forte de alta, que ele foi lá embaixo e voltou forte para cima. Se olharmos para o G60, o que é que aconteceu aqui no G60? Dólar veio para um patamar de suporte. Tinha até mencionado esse patamar de suporte na live de hoje, no radar do mercado, essa região aqui de topos anteriores. Bate aí na região que se aproxima bem da região dos 431,50,
431,50 e aqui antes tinha um 439,50. Fecha uma vez abaixo, volta a fechar acima na hora seguinte, supera a máxima dessa hora de pregão, aumentando a probabilidade de se ter movimento de alta. Dava para saber que esse movimento forte assim para cima? Não, mas o fato é, superou a máxima desse candle aqui, fica muito mais para se buscar operações de compra de fundo ascendente ou pivô de alta nos gráficos de menor periodicidade, por exemplo, G5 ou G10. Nesse momento, o que nós temos? Veio aqui em cima, bateu na resistência, volta aqui para baixo e já gera sinalização de alta. Está dentro do movimento de subida. Dentro desse movimento de subida no G60, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para se buscar a operação de compra. Eu daria preferência por fundo ascendente, ou seja, entrada um pouquinho mais afastado dessa resistência que fica aqui na casa dos 483 a 485. Então, um pouquinho mais afastado desse patamar entrada, melhor para se buscar um objetivo ou nessa região ou até, pelo menos, para se ter uma chance de se trabalhar com stop de proteção ao chegar nesse patamar aí de resistência. Abriu, chegou aqui nesse patamar de novo, gerou alguma sinalização de baixa, de perda de mínima ascendente no gráfico 60 ou de 30 minutos, volta a ficar mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo, principalmente de topo descendente. A outra forma, abriu caindo, perdeu a mínima dessa última hora de pregão aqui, que já abriu agora, perdeu a mínima da última hora de pregão, olhariam para buscar alguma operação de venda, jogar aqui no gráfico de 5 minutos, deixa eu só colocar atualizado. Veio aqui para baixo, passou a gerar topo descendente, possibilidade de trabalhar na venda. Não gosto tanto ainda desse cenário. Gostaria um pouco mais para cima para depois gerar sinalização de topo descendente. Então, nesse momento, ainda não vejo tão claro a operação de venda, a não ser que venha para baixo dessa região. Aí sim ficaria mais interessante. Você já abre mais forte para baixo e passa a gerar topo descendente abaixo, pelo menos ali num patamar de 467,50. 467,50, 466,50 seria a faixa de preço mais interessante para se trabalhar através de topo descendente ou mesmo pivô de baixo no gráfico de 5 minutos ou até mesmo no gráfico de 10 minutos. Seguindo, vamos para as ações. A PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,79%. Deixa eu só dar uma olhada para ver se já fechou aqui a Petro. Não, ainda não fechou, está no leilão de fechamento, dando uma olhada aqui no leilão como é que está apontando perto do leilão, está apontando para puxar para baixo aqui. Mínima 27,59, está apontando nesse momento para 27,66 e está perto de fechar, né? Está bem parecida aqui a ordem de compra e a ordem, o tamanho, né? O peso aqui da ordem de um lado e do outro na ordem de compra e ordem de venda. Tem até um vídeo de aprendizado aqui no meu canal sobre leilão de fechamento, para entender melhor a questão do leilão de fechamento. Então, Petro, candle de baixo, bateu na zona de resistência. É importante ressaltar que hoje eu produzi uma análise especial da Petro, está aqui também no canal. Que é uma análise especial, eu olho lá no gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário. Aqui no gráfico diário dela, então, temos aí uma possibilidade de se ter alguma correção com esse candle ali chamada de nuvem negra, invade um pouco do corpo do candle anterior, perda da mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, perda dos 27,59, reforça um pouco mais a chance de se ter uma correção, que seria muito bem-vinda na questão de ganhar, ou seja, ganhar um fôlego depois de vários candles subindo, ou seja, 6 pregões consecutivos de alta, quebra essa sequência. Se der uma pequena parada aqui, aumentará a probabilidade de poder romper a zona de resistência aqui do gráfico semanal, inclusive bem mencionada na análise especial. Então, a Petro seria um ativo muito interessante para a compra de swing trade, seja de fundo ascendente ou pivô de alta pelo gráfico diário após a devida correção no preço ou no tempo. Olhando para o gráfico intraday, G60, possibilidade de compra, principalmente focando em day trade, se passar a gerar fundo ascendente no G15 acima de um patamar ali de 23,82 a 23,86, 87. 27,82 a 27,87. Acima dessa região, ficaria mais interessado em compra de day trade aí na Petro. Na Vale 3, o dia de hoje apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,3%, também está dentro do leilão. Então vamos ver se vai apresentar estabilidade, 26,71 vai apresentar queda. Com esse fechamento em 26,71, fechamento do pregão passado foi 46,80 e aqui está 46,71, então temos uma sinalização mais de fechar em queda. Para gerar algum sinal de alta, precisa o quê? Gerar um fundo ascendente, que está em cima do patamar de suporte, localizado aqui na casa, perto, né, dos 46 e 59. Estou com 26 aqui na cabeça, 46 e 59.
Então, se o ativo gerar algum sinal de alta aqui, seria uma alternativa de compra a favor da tendência, apesar de estar contrário às médias e também no gráfico semanal que está ainda travado aqui para baixo. Então, a primeira sinalização positiva, arriscando um pouco mais, saiu aqui o leilão, queda de 0,19%. Superação da máxima do pregão de hoje é uma das primeiras tentativas, né? Apesar de estar abaixo da média, um risco um pouco maior, superação dos R$ 47,05. A outra alternativa seria um fechamento um pouco mais forte para cima, para buscar uma entrada com stop abaixo dessa mínima do candle, que gerar um fundo um pouco mais relevante no gráfico diário. MRFG3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior, que seria 11,53, entrada em 11,54. O ativo chegou a andar bem no pregão de hoje, chegou a andar ali quase 3%, por volta de 3%, bateu na zona de resistência aqui, tem um movimento mais esticado para cima pelo gráfico semanal. Então, a ideia era pegar um movimento rápido aqui para cima, não demorar muito nessa operação. Quando ela começou a andar de maneira muito forte para cima, quando o candle estava aqui cheio para cima, eu reposicionei, como o objetivo inicial era R$12, eu reposicionei o objetivo um pouco mais para cima, tentando pegar na melhor relação risco-ganho, para não sair logo no primeiro dia de operação que fechasse bem aí o pregão e para cima, trazendo a chance de poder ter algo a mais para cima. Só que o papel já tinha gerado uma relação risco-ganho de 1 para 1, e por ter gerado essa relação risco-ganho de 1 para 1, considerando também a questão de mais esticado para cima aqui no gráfico semanal, eu optei por trabalhar com stop de proteção, já tinha gerado 1 para 1, ou seja, já tinha dado o tamanho do risco da operação, eu trabalhei com stop de proteção em R$ 11,57, na perda dos R$ 11,58, um gráfico intraday. Então essa operação foi encerrada depois que fez essa última hora de pregão ruim aqui, com queda de 1,87% só na última hora de pregão, ou seja, durante boa parte do pregão, o ativo estava muito bem no dia, acima de patamares de resistência que tinham sido superados, topos anteriores, enfim, só que volta muito forte para baixo, inclusive para baixo da média, enfim, a operação encerrada na MRFG3, com um stop de proteção, um leve ganho de 0,26%, capital total mais 0,04%. GGBR4, recomendação também de compra pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, depois dessa formação de um candle de alta em cima de um patamar importante aqui de suporte, recomendação de compra na superação da máxima do candle aqui da primeira hora de pregão. Essa compra foi executada, mas ficou travado o dia inteiro quando fechou abaixo da média, dentro de uma característica que eu costumo utilizar para condução. Perda da mínima desse candle, dessa hora de pregão, saída da posição com a leve perda ao perder os 13,40. Então essa operação foi encerrada com a leve perda de 0,59%. E isso representou uma redução de 0,1% sobre o capital total dessa operação da GGBR4. Indo agora, só para mencionar que a GGBR4 está dentro da tendência de alta no gráfico diário, e a expectativa era justamente com esse sinal de alta que ela tinha gerado no G60 que ela viesse a ganhar força aqui para cima até no pregão de hoje, mas ela não conseguiu fazer isso, ainda continua de olho no papel, só que pelo gráfico diário, para gerar compra pelo diário, teria que ter mais alguns candles aqui corrigindo para buscar uma compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta se ficar aqui mais de lado e romper essa máxima. Via Varejo, seguimos na ponta compradora, esse ativo chegou a bater hoje em R$ 8,06. Lembrando, nosso objetivo inicial era R$ 8,18, quando eu falo de inicial, porque eu alterei o objetivo devido à força também que estava sendo apresentada no pregão de hoje em Via Varejo, Via VR3. Eu alterei o objetivo, é uma compra que a gente executou ontem, para quem estava acompanhando aqui, lá por volta dos R$ 7,82. Então, como ela apresentou bastante força no início do pregão, um fechamento aqui mais próximo da máxima, que poderia acontecer, buscaria um objetivo um pouco mais longe. O objetivo reposicionado na faixa dos R$ 8,36. Se olharmos aqui para o gráfico de 60 minutos, observe o que aconteceu, o ativo foi lá em cima, voltou aqui para baixo, ou seja, uma primeira hora de pregão muito forte. Só nessa primeira hora de pregão subiu praticamente 2%. Então, o papel agora volta, fica ainda acima desse patamar, o papel volta para um patamar de suporte, ou seja, sinalização de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos seria um sinal até que daria para buscar compra pelo G60, ou seja, se superar essa máxima, trabalhando com stop abaixo dessa mínima. Então, seguimos dentro da operação, na ponta compradora, e com stop agora de proteção também chegou a gerar uma relação risco-ganho superior a 1 para 1, e agora o stop de proteção desse ativo está aqui localizado em R$ 7,84, ou seja, 2 centavos acima do nosso preço de entrada, um stop de proteção no ativo.
Seguindo aqui, vamos falar de B13CA3, forte alta no pregão de hoje, abriu com gap de alta, pregão passado já teve um candle forte para cima, bateu ali na região suporte, gerou uma sinalização forte para cima, estava uma região totalmente travada e agora vai dando indício de saída dessa região. Rompeu para cima, voltou ali na linha de tendência de baixa, usando ela como suporte junto com a média e gera aqui uma sinalização de alta através de um gap. E um pivô de alta, basicamente, no gráfico diário. Então, traz uma expectativa maior de subida. O ponto positivo é que a gente está com esse papel na carteira exponencial, ou seja, o ativo está dentro da nossa carteira, buscando aí pegar toda a movimentação para cima no papel. Então, ativo com essa alta, para buscar compra de swing trade em B13CA13, a alternativa que seria interessante seria o que o G60 faz algum tipo de recuo e gera sinalização de fundo ou pivô de alta, só que aqui seria ideal que tivesse algo mais para baixo para buscar essa compra. Para quem está comprando aqui simplesmente esse fechamento ou comprou aqui essa região por aqui, eu trabalharia com stop abaixo pelo menos do gap de alta em R$ 45,19. Então, o ativo retomando aí bem a sua tendência de alta de curto prazo. Sanepar, alta de 1,86%, na B13CA3 a alta foi de 2,1%. Então, Sanepar SAPR11 com esse pivô de alta que foi gerado no pregão de hoje, retoma a tendência de alta de curto prazo, algo também positivo. Foi um ativo que eu coloquei na carteira exponencial nesta semana, ela e a Rapt4, a Randon. Então, dentro dessa subida aí da Rapt4, a alternativa que tem ou é comprar o rompimento, candle de força, com stop abaixo dessa mínima, que seria o stop mais próximo aqui, seria na faixa dos R$ 85,19. A outra forma, gráfico de 60 minutos, movimento único para cima, está fazendo uma correção. Dependendo da continuidade dessa correção, avaliaria a possibilidade de compra, seja perto da média móvel de 13 períodos, seja testando a região aqui de topos anteriores. Enfim, ativo dentro da tendência, retomando a tendência de alta de curto prazo, sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal, então a expectativa de subida em cima deste ativo. Seguindo para BPAN4, dia de forte alta, ativo vinha numa tendência de baixa de topos e fundos descendentes, então perdeu aqui a região de fundo anterior e agora gera o que? Um W, um padrão de reversão padrão gráfico, né, de reversão de tendência, que aponta para uma projeção de alta de acordo com esse padrão gráfico. Vou pegar do fundo aqui mais, que não seja mais lá embaixo. A primeira projeção já basicamente atingiu, que seria R$ 8,49. Então, a primeira projeção de alta aqui já atingida. Quais são as resistências desse ativo nessa faixa que ela atingiu de resistência, dessa projeção de alta? Primeiramente, na casa de R$ 8,51. Segundo, esse topinho aqui descendente na faixa de R$ 8,67. Acima disso, a gente falaria um pouco mais na região de fundo anterior com gap aqui, ó. Essa região de fundo, começando aqui na faixa de 8,81 e o gap lá em R$ 9,00, número redondo, o gap encaixando inclusive com o número redondo, ou seja, dupla resistência nos R$ 9,00. Alternativa de entrada, entrar comprando aqui esse candle com um stop bem longo para baixo, é um risco um pouco maior. Ou seja, o stop fica longo, né, para baixo aqui nesse ativo. Pode gerar continuidade aqui do movimento de alta, mas é sempre importante a gente pensar que algo pode estar errado no mercado de renda variável e aí ter a devida gestão de risco. Então, o stop aqui, para quem está comprado ou está entrando comprando ali por volta de 8,43, o stop vai ficar basicamente de uns 5%. Gráfico semanal, o que seria bom nessa semana acontecer em BPAN4? Fechar acima da média móvel de 13 períodos. Basicamente, fechar acima de 8,67 seria o melhor cenário para fechar essa semana, fechar o próximo pregão acima de R$ 8,67, montaria um bom fundo no gráfico semanal após um período aqui de queda, aumentando a probabilidade de ter um movimento de recuperação no ativo, ou seja, focando aí em buscar um patamar mais importante ali de resistência, que foi uma parada do preço aqui virou resistência, por volta de R$ 9,50, 9,50 a 9,75. E aí a outra alternativa de entrada, G60. Caiu aqui, ó, gerou um movimento para baixo, fundo ascendente, chance de trabalhar com stop mais curto do que ser um stop lá embaixo. Entrada mais aqui para baixo, com stop abaixo da mínima desse movimento de queda que pode vir a acontecer no G60 a partir do próximo pregão. Arezo, belo fechamento do pregão de hoje, alta de 2,76%, pivô de alta no gráfico diário.
Então, tendência de alta aí bem confirmada nesse ativo. Eu fiquei interessado em compra, até planejei a compra no pregão de hoje, mas o gap basicamente me tirou dessa entrada. Alta de 2,76%. Qual seria a alternativa agora de entrada? Recuo do preço no gráfico de menor periodicidade, como por exemplo G60. Me chamaria atenção para fazer o que eu comentei em BPAN 4, no G60. Aqui, se ela patinar aqui ou ficar aqui de lado e depois fizer um pivô de alta, possibilidade de compra, com stop abaixo dessa região. A outra forma, caiu aqui, patinou um pouco mais, média móvel subiu, gerou sinalização de fundo ascendente, também possibilidade de uma compra com stop aqui mais curto. Então, seriam algumas alternativas para tentar seguir aí dentro, tentar pegar um pedaço de um movimento de subida forte aí desse papel, que está em boa tendência de alta de curto prazo e também retomando a tendência de alta de médio prazo. Aqui, ó, esse longo W que ela montou aqui retomou basicamente a tendência de alta de médio prazo em cima de Arezzo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.